Fala pessoal, Josué Marins. Eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre a diferença entre áudio e o som. Afinal de contas, você sabe exatamente qual é essa diferença? Então, pessoal, eu achei importante a gente conversar hoje um pouquinho sobre essa diferença e um pouquinho principalmente sobre qual a importância da gente entender o conceito, né, a diferença entre áudio e som, onde começa um, onde termina o outro. A partir desse princípio bem estabelecido no nosso entendimento, a gente consegue entender os fundamentos, né, e tudo aquilo que envolve o nosso trabalho. Há um tempo atrás eu fiz um conteúdo aqui, na verdade foi no Instagram, sobre as funções, né? O que seria o sonoplasta, o que seria o técnico de áudio, o operador de áudio, enfim, e de verdade, assim, as nomenclaturas que envolvem a nossa área, a nossa função, elas são bem diversas, assim, né? Eu já fui chamar de tudo, né? É o técnico de som, o técnico de áudio, e eu acredito que esse conceito do que é o que é o áudio, o que é o som, vai ajudar a gente até realmente entender melhor a nossa função, o nosso papel e aonde exatamente a gente aonde entra o nosso trabalho e onde ele realmente ele se faz diferente. Preparei aqui um slidezinho bem simples, pessoal. Na verdade, a intenção é ser mais provocativo, né? O que é o áudio e o que é o som. E de cara eu já queria deixar com vocês a definição do conceito do que é um, do que é o outro, tá? Isso são conceitos que eu achei na internet, a descrição mais conceitual do que seria, né? O sinal de áudio é uma representação do som, normalmente usando um nível variável de tensão elétrica para sinais analógicos ou uma série de números binários para sinais digitais. Bem difícil, né, pessoal? E o som o que é o som? O som é uma propagação de uma onda mecânica acústica e uma onda longitudinal que se propaga de forma circuncêntrica apenas em meios materiais. Então, para quem gosta de definições bem rebuscadas, essas duas definições aí, acho que ajudam, ou não, né? São perfeitas aí nesse sentido. Mas, pessoal, a grande verdade é que, assim, tudo que é originado, toda a onda sonora, que é quando ela é criada ou estimulada, se a gente pode dizer assim, de forma acústica, né? Como é que o som, por exemplo, o som da minha voz, ele é produzido? O ar, né, dos meus pulmões passa pelas minhas cordas vocais, vibram as minhas cordas vocais e sai pela minha boca. Claro que existe ali todo um trabalho, né, do meu aparelho fonético, boca, enfim, lábios, para que eu consiga articular esse som e daí formar as palavras. Mas na verdade, assim, o som é ar e movimento, é a molécula do ar. Quem já fez aquela brincadeirazinha com a vara de goiabeira, um pedaço de borracha, alguma coisa, aquilo ali, você agita ele movimenta as moléculas do ar e vai fazer um som, vai produzir, né, um som, ondas sonoras. E tá tudo certo. Esse é o som, tá? Esse é o som. Um alto-falante, quando ele vibra, ele trabalha numa vibração, ele está movendo o que ali? As moléculas do ar, de uma forma que ele consiga recriar esse som que originalmente foi captado. Uma membrana do microfone. O microfone, quando a gente fala nele, a gente tem uma aula aqui sobre o microfone, onde eu falo a respeito de todo o processo da captação, dos tipos de microfones, uma aula bem completinha, tá aqui no canal. Você pode procurar, vou ver se eu deixo em algum lugar por aqui ou na descrição do vídeo. E tem uma aula ali onde eu falo tudo sobre o microfone e você vai perceber que a pressão sonora, ou seja, o ar, né, a fala, o som,
ele vai incidir sobre a membrana do microfone, ela vai se mover e a partir daí acontece um processo de transformação. De maneira muito fiel àquela, a maneira como aquela pressão sonora ela movimentou essa membrana do microfone, o microfone ele vai produzir impulsos eletromagnéticos, corrente elétrica, tá? E a partir daí esse sinal ele percorre todo o caminho que a gente conhece do microfone, o cabo. Se for um microfone sem fio, vai transformar isso aí para sinal de radiofrequência. Vai ter um outro cara do outro lado que vai converter isso novamente para um sinal elétrico, um sinal de áudio, vai passar pela nossa mesa de som, e aí, claro, dependendo da sua realidade, o que você tem na sua igreja, vai direto para as caixas, ou vai passar por um processador, vai passar por um hardware qualquer de áudio, seja um equalizador gráfico, qualquer coisa, vai seguir o caminho ou passar pelo amplificador. Se a sua caixa for amplificada, vai seguir direto para sua caixa e no final das contas vai chegar ali aonde? Vai chegar no seu alto-falante, aonde acontece novamente um processo de transformação e aquilo vai virar onda sonora de novo. E aí onde é que tá o áudio em si? É todo esse caminho. A partir do momento que você converteu isso no microfone e isso aí é convertido novamente no seu alto-falante, o que você tem ali? Você tem um áudio. Você tem um áudio. E aí eu te pergunto, aonde exatamente o nosso trabalho, onde a gente influencia diretamente? Em que parte do processo? Se eu te perguntasse assim, quando você tem que colocar grave na voz do cantor, você vai lá na corda vocal dele e mexe? Não, né? Onde é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso na mesa de som. Em quem você está, de forma eletrônica, transformando, adicionando informação a esse sinal, a esse som. Que ali não é som, ali é um sinal elétrico. Então a gente modifica ele elétrico ou eletronicamente, se é que a gente pode falar assim, ou digitalmente, né, nas mesas digitais. Aonde que eu estou transformando isso? É na mesa de som, não é direto na voz dele, não é direto na corda vocal dele, ou por exemplo, um instrumento, se eu quero que o instrumento soe mais grave, eu não vou lá e adiciono o grave na corda do instrumento, né? Se for, por exemplo, um contrabaixo. Eu não vou não vou mexer diretamente naquele som, até porque contrabaixo, se for o acústico, se for o elétrico, já existe ali um sistema. Teria que, sei lá, trocar a corda do baixo, colocar uma corda mais grossa para ele ter um som mais grave. Mas entende, vocês conseguem entender o processo que eu estou falando com vocês? A gente manipula esse sinal enquanto ele é eletrônico. E aí sim, é o áudio. É ali onde a gente trabalha, é ali onde a gente de verdade influencia e transforma esse som. Então, respondendo aquela pergunta, né, a gente está muito mais para um operador de áudio, né, que manipula o som através do áudio ali, através do sinal elétrico, do que, cara, para um operador de som, né? Para a gente ser fiel a essa colocação, a essa fala, eu teria que interferir diretamente nas ondas acústicas. Para quem acompanhou aí o Instagram, a galera sabe que eu participei aí de um projeto acústico, né? Ajudei, na verdade, colaborei com uma igreja num projeto acústico, uma igreja bem reverberante e tá. Esse material tá lá no Instagram, também tem um vídeo no canal. Eu não sei se esse vídeo já saiu no momento que eu gravo esse vídeo agora, se esse vídeo sobre acústica ele já saiu, se ele vai sair. Então, se ele saiu, corre lá e confere. Se ele não saiu, fica ligado que ele vai sair aqui, deve sair na sequência desse vídeo, se ele não saiu ainda. Mas vocês veem lá, eu explico toda a questão do áudio, explico toda a questão da acústica, e a gente teria que interferir diretamente na questão da acústica,
né? E como é que a gente faz isso de uma certa forma? Ou eu vou absorver, ou eu vou refletir, ou eu vou dispersar. As três maneiras que de repente a gente conseguiria influenciar diretamente nesse som, na produção, ou eu diria, ou iria diretamente na fonte sonora e de alguma forma transformaria, eu iria interferir nessa fonte sonora para que ela soasse ou mais grave, ou mais aguda, ou mais alta, ou mais baixa. Mas é bem diferente daquilo que a gente realmente, na verdade, faz. A gente, enquanto operadores de áudio, é o termo que eu gosto mais, que eu me identifico mais, a gente interfere isso de forma eletrônica, a partir do momento que isso está passando por dentro da nossa mesa de som. Se fosse fazer isso de forma acústica, eu quisesse atenuar o som, eu de alguma forma estaria absorvendo esse som para atenuá-lo, e ele duraria menos tempo dentro de um determinado ambiente, ou eu estaria interferindo diretamente na fonte sonora, abafando ela, diminuindo a sua intensidade, a maneira como ela é tocada, se for no caso um instrumento, seria dessa forma, que não tem nada a ver com aquilo que a gente faz. Então, basicamente, a gente vai ter essa diferença. O áudio ele começa e termina enquanto a gente tem ele em formato de sinal elétrico. E o som, ele é o que vem antes, o que vem depois. Eu posso manipular o som através do áudio? Sim, com certeza eu posso. Na verdade, é o que a gente mais faz. Mas é importante que a gente entenda esse conceito e essa diferença. Isso vai dar base para a gente entender que o som, ou seja, todas as premissas que envolvem o som, da frequência, período, comprimento de onda, isso tudo de alguma forma pode ser afetado pelo aquilo que a gente faz no áudio. Mas as premissas são as mesmas, porém a forma como a gente vai manipular, a forma como a gente vai transformar, inserir isso, que são de formas diferentes. Beleza, galera? Eu fiz esse vídeo, não quero ficar chovendo no molhado com vocês. É uma parte bem conceitual, bem rápida, bem simples, para que vocês consigam entender essa diferença. E ao longo, né, dos vídeos que a gente for trabalhando, como esse próprio vídeo de acústica que eu falei com vocês, vocês vão conseguir identificar e saber como ir aplicando, se situando, né, se localizando melhor dentro daquilo que a gente faz. Então, beleza, galera? Esse foi o vídeo, bem curtinho aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, pessoal, para que a gente continue aí alcançando mais pessoas. Curte, comenta, compartilha. Isso pode parecer papo de YouTube, mas na verdade ajuda muita gente a permanecer nesse projeto aí, ajudando as igrejas aí, ajudando operadores de áudio das igrejas aí a melhorar o seu conhecimento, melhorar as suas habilidades e, consequentemente, tanto para si como para a igreja, proporcionar um som de maior qualidade. Beleza, pessoal? Então esse é o nosso vídeo. Fiquem com Deus. E tamo junto. Grande abraço aí, pessoal. Tchau, tchau.